Olá, sejam muito bem-vindos ao Família na Real. Gratidão por estar aqui, espero te fazer uma boa companhia. O mês de junho é conhecido mundialmente pela luta da comunidade LGBTQIA+. Mas esse debate vai muito além de uma data. Ele diz respeito ao direito de existir, de amar e de formar família com dignidade. No programa de hoje, vamos conversar com alguém que viveu esse processo na pele, desde a descoberta da própria orientação sexual, o enfrentamento de preconceitos, até a construção de uma vida afetiva baseada no amor e na verdade. E para tornar essa conversa ainda mais completa, também vamos receber uma psicóloga que vai nos ajudar a entender os aspectos emocionais envolvidos nesse caminho. O medo de não ser aceito, os impactos do preconceito, a importância da representatividade e os vínculos afetivos nas famílias homoafetivas. Porque, no fim das contas, o direito das famílias também precisa reconhecer todas as formas de amor e compreender o ser humano por inteiro, na razão, no afeto e na saúde emocional. Começa agora o Família na Real e é na TV Cidade Verde. Bem, eu recebo no Família na Real de hoje o multiartista Daxson Micael de Souza, idealizador da drag queen Chandelle Kidman, que ficou conhecida pelo trabalho voluntário realizado com crianças com câncer aqui no Piauí. E também a psicóloga clínica e jurídica Cíntia Selma de Holanda, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Muito obrigada pela presença, pela dedicação, pela atenção e pela disponibilidade. Nosso bate-papo vai ser super importante aqui. Muito feliz que você esteja aqui. Querida, já nos encontramos em vários eventos com suas habilidades, o seu dom de nos fazer felizes e alegres onde a gente está. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, eu que agradeço. Muito feliz de estar aqui com vocês. Cíntia, já é da casa, muito obrigada também. Eu é que agradeço o convite para estar aqui hoje com o Daxson, né, com um tema tão importante que a gente vai conversar aqui. Exato, Daxson, então a gente vai saber um pouco da sua história, saber um pouco da sua vida pessoal, junto à sua família, aos seus amigos, à sociedade, os desafios enfrentados. Nós tivemos aí, Cíntia, agora no mês de junho, o mês do orgulho internacional, ele é aí, vamos dizer, comemorado, se é que podemos dizer assim, em alguns aspectos, em todo o mundo. É isso? Então, a gente achou por bem trazer esse tema tão importante. E aí, Daxson, eu já começo perguntando como é que foi o momento em que você se reconheceu homoafetivo. Esse processo, ele foi tranquilo, cheio de dúvidas? Conte aqui para o nosso telespectador da TV Cidade Verde. Nossa, foi muito conturbado e eu acho que não só num período de criança e adolescente que eu já sentia algo que não era muito normativo em relação aos outros meninos. O meu comportamento sempre foi um comportamento de um menino que quer rebolar, que quer dançar, que quer brincar de boneca, que quer estar com as meninas e não com os meninos. Sim. Então, todo esse meu comportamento já me levou a um olhar muito estranho dos adultos que estavam ao meu redor. E foi muito difícil porque eu mesmo não me enquadrava em mim mesmo, eu não me encontrava. Ainda não se entendia. Não me entendia. E aí é até legal essa brincadeira que eu faço, que é que eu queria ser a loira do tchan, olha só. Então isso, eu sempre falava isso em alto bom tom, porque o meu coração sempre foi ele sentiu demais e tudo que eu sentia eu falava. Sim. Então quando tava ali o tchan, e eu pequenininho, criança, eu não queria ser o jacaré, e eu queria ser a loira do tchan. Sim. Então, assim, essa vibe em mim, ela já começou muito cedo, o que me levou a ter muitas visitas ao psicólogo e a fazer muita terapia, porque a minha mãe queria entender. Sim. Como é que é isso, como é que esse menino eu acho que está com defeito. Daxson, e você tinha mais ou menos quantos anos nessa época? Porque a gente vê que antigamente ainda era mais difícil. Ainda era mais difícil. A gente vê hoje que muitas pessoas, elas
elas conseguem se entender mais rápido, elas, vamos dizer, elas se assumem mais rápido exatamente por esse movimento que lá atrás foi criado e foi enfrentado de uma forma muito corajosa por você e por outras pessoas que se descobriram assim como você. Então, você tinha quantos anos? Sim, eu tinha uma faixa etária de 7, 8 anos, quando eu estava nessa transição de realmente... eu sempre fui muito autêntico, no sentido de que, assim, não, eu quero fazer isso daqui, eu vou fazer isso daqui. Então, eu era sempre muito transparente nas minhas ações. Sim. E a partir disso, já começamos aí um emaranhado, eu e a minha família, sobre assim, mas isso não pode, mas homem não faz isso, mas homem não faz aquilo, homem não sei o quê, homem não sei o quê. E aí já foi uma grande confusão que se gera não só em mim, né, mas em todas as pessoas que não têm um enquadramento dentro da normatividade que a sociedade em si ela exige, né? A gente não tem como negar que a gente vive num sistema e que existe molduras e moldes para a gente construir a nossa sociedade no geral, né? Então, quando a gente escapa um pouco disso, a gente tem uma tensão e sofre, né? Que é aquela coisa, prego que se destaca leva marretada, né? Isso. Então, eu tive um pouco disso. E muitas outras pessoas também, né? E como foi realmente contar para sua família, com quem você morava na época, se foi, assim, se você recebeu aquele apoio imediato, se existiu uma resistência? Conte pra gente, por favor. Pois é, a minha relação com a minha mãe sempre foi muito difícil por conta disso. Hoje em dia, a gente se ama, a gente se perdoa, até pelos meus estudos mesmo em relação à sociedade, a mim mesmo, ao meu processo de vida. A gente nos dá muito bem hoje, eu com a minha mãe e eu com o meu pai. Mas nem sempre foi assim. Quando eu me assumi de fato, aos 16 anos de idade, que a minha mãe chegou pra mim e perguntou, meu filho, você é gay? Não, ela não falou gay, ela falou viado, que eu lembro muito bem. E aí, eu chorando, falei que sim, eu era um viado. E isso foi, eu lembro perfeitamente da cara da minha mãe, que foi chocante para ela. Ela se calou, minha mãe sempre foi uma tempestade, assim, que sempre fala, que sempre tá falando alto, e ela se calou. Ela começou a encher o olho dela d'água e eu tive o silêncio da minha mãe por 3 dias. Isso foi algo muito doloroso, pesado para mim. E que eu carreguei isso como uma culpa, assim, durante algum período que eu não carrego mais, graças à terapia, obrigado terapia, mas que foi muito doloroso, porque hoje eu consigo perceber que há uma quebra de expectativa em relação ao filho homem. E eu fui o primeiro filho da minha mãe e tudo mais. E existia um grande preconceito em que, se o meu filho é gay, ele vai por esse caminho. Ele vai se prostituir, ele vai para o mundo das drogas, sempre porque a gente veio do resquício da AIDS no Brasil, né? Que tudo acompanha um fato histórico. Sim. Então a gente vivia dessa sombra, dessa doença gay, que não é uma doença gay. Então se passava a entender assim, meu filho é gay, meu filho vai estar perdido. Era basicamente o pensamento. Então, a partir disso, eu ainda comecei a estudar arte, né? Que aos 15 anos, eu dediquei a minha vida, o qual dedico até hoje, a estudar as artes cênicas, que é a dança e o teatro. E isso foi altamente proibido. Desde criança, sempre foi um artista, não é isso? Eu sempre fui um artista. Dançar. Sempre na escola a professora falava assim, Daxson, você é um artista. Ela falava até mais, Daxson, você tinha que ser um palhaço. Aí eu fiz um curso de palhaçaria, eu sou palhaço profissional agora. Professora, sou palhaço profissional. Então, assim, tinha sempre uma diferença, uma diferenciação, assim, era sempre um marca-texto em mim, porque ele era muito colorido, muito extrovertido, muito brincalhão, muito sorridente, então... Isso era um ponto, eu era um ponto ali no lugar. E Daxson, e a sua mãe perguntou para você, obviamente, já tinham se passado muitos anos, né? Uhum. Ela vinha observando, você com essa dúvida também, interior, vamos dizer assim, e ela... Mas aconteceu algum fato pontual, assim, que ela disse, não, agora eu tenho certeza, eu vou perguntar para ele.
Você lembra, você se recorda ou não? Ela já desconfiava, ela já... Ela já desconfiava, mas foi com os estudos da arte, quando eu iniciei, porque a pergunta foi quando eu tinha 16. Sim. Eu comecei a estudar arte com 15 e eu fui proibido de estudar. Olha só. Eu pulava o muro da minha casa para estudar teatro e dança, o qual hoje é a minha profissão. Hoje eu sou um ator profissional com DRT e sou um artista da dança e um professor de dança profissional. E conhecido fora a minha Piauí, profissão. Inclusive. Orgulho, amém, graças a Deus. Aqui, né? Então, assim, eu já peitava tudo para investir no que eu queria para minha vida, mesmo sem eu nem saber, assim, de fato, né? Ainda estava em formação, mas eu acho que o gay, a lésbica, toda a sigla LGBTQIAPN+, por conta dessa dissonância, existe uma casca que se é criada na resistência. Eu preciso resistir para existir. Então, isso já é posto muito jovem. A gente tem que passar por processos que são muito dolorosos e uma metamorfose que a gente tem sim que se reconstruir a partir do que a gente é, mesmo sabendo, mesmo nem sabendo, né? É uma questão de sobrevivência, não é isso? É uma questão de sobrevivência. Então, a partir daí, eu já engrossei o couro, como a gente diz no Nordeste, que não é uma expressão muito legal, mas que é verídica daqui, Sim. Porque isso acontece mesmo e acontece nos dias de hoje também, porque existem muitas crianças, adolescentes que não se moldam à normatividade. E assim, é muito importante a gente falar sobre a aceitação, sobre o amor, porque tudo isso, todo esse sofrimento chega ao amor, porque se não fosse o amor que se tem entre um filho e uma mãe, um filho e um pai, o amor que é constituído na família, isso jamais seria possível as pazes, né? Então, a gente fala de sofrimento também e o mês do orgulho é justamente para falar sobre isso. Existe sofrimento, sim. Existe dor, sim. E existe muita dor, inclusive. Mas essa dor, ela é resplandecente através do amor que a gente cria. Através desse arco-íris que tanto a gente fala que tem orgulho. Porque a gente tem orgulho de ser quem a gente é. Isso. E todo mundo tem o direito de sentir orgulho de você, né? Exatamente. E é sobre esses processos dolorosos, essa resistência, que eu convidei a doutora Cíntia para conversar um pouco conosco. É uma boa. Viu? E ela vai nos ajudar a entender melhor tudo isso e ao nosso telespectador. Então, doutora Cíntia, do ponto de vista psicológico, como é para uma pessoa lidar com essa descoberta da sua orientação sexual em um ambiente familiar que pode ou não acolher ou entender esse processo, né? Assim, dificilmente a família ali de início ela vai acolher, ela vai entender, porque nós também conversávamos sobre isso, não é? A gente não pode também exigir da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos irmãos, que eles simplesmente entendam isso, ainda mais alguns que são de gerações passadas. Então, a gente precisa ter também essa maturidade e ir construindo isso ao longo do tempo. E eu queria que a doutora Cíntia falasse um pouco para a gente. Então, Rosa, a fala do Daxson foi assim, vários momentos eu estava querendo falar, mas eu aguardei meu momento, né? Porque, assim, através da dor vai vir um amor. Infelizmente, a gente tem que passar por essa dor, né? Mas quando existe o amor, pai, mãe, pelos filhos, ele prevalece. Mas realmente é uma situação muito dolorosa. Primeiro, porque a própria psicanálise, o Freud já estudava, né, o desenvolvimento sexual humano, desenvolvimento humano sexual. Então, existem fases da criança e adolescente em que ele vai chegar lá na fase da adolescência para a identidade sexual dele. Mas antes disso, já vai tendo os seus desejos. Então, quando ele era criança, que não queria jogar de bola, queria brincar com as meninas, queria brincar de casinha, se maquiar, vestir a roupa da mãe, usar um salto alto, né? Sim. Já era ali alguns sinais, e isso a gente percebe muito na família, em algumas famílias, que os pais começam a perceber um comportamento que não é o da normatividade, né? Que existe essa diferença, menino usa azul, menina usa rosa, que não deveria existir, né? Essa diferença.
Inclusive, brincar de casinha para menino é muito importante, porque é através da brincadeira de casinha que ele vai aprender, por exemplo, ter o cuidado do esposo, o cuidado do pai. Ele pode brincar de casinha com o menino. Isso não quer dizer que é homoafetivo ou não, né? Aí, quando chega na adolescência, que é a fase da identidade sexual, né, onde o adolescente ele vai se descobrir, se identificar que ele foi, por exemplo, com 16 anos, que ele se assumiu, né, homoafetivo. Essa é uma fase muito turbulenta, porque na adolescência é uma fase que é o luto da infância, é a fase da descoberta, né, dos desejos, é questão profissional, questão religiosa, questões mesmo das amizades. Então, são muitos aspectos para um jovem que não tem ainda maturidade emocional se definir. E ainda conta com... Não tem a questão financeira para poder se assumir financeiramente, né? Depende da família. Depende da família. Eu escuto muito, e inclusive eu falo muito isso em palestras, que a nossa sociedade, ela também faz muita piadinha com relação ao homossexual, à homoafetividade, à lésbica, à gay, do mesmo jeito que faz piada de mulher, loura burra e tal. Então, imagina, eu falo muito isso em palestra, imagina você, um adolescente, porque isso eu já escutei em clínica, um adolescente, um jovem adulto que está num almoço de domingo e escuta, se identifica homoafetivo e escuta do seu pai: na minha família não tem isso, né? Não, na minha família não... É o termo pejorativo que é isso? Na minha família não tem isso e tudo. E aí, muitos relatam para mim, eu... assim, entalei, me levantei e fui para o banheiro chorar, né? E já aconteceu casos que aí no aspecto mesmo psicológico de sofrimento, isso leva a uma tristeza profunda, que pode levar a uma depressão, a uma ansiedade, a autolesão, né? A ideação suicida. Inclusive, é uma população que a gente... chama que diz que tem uma vulnerabilidade, né, para questões assim, tanto depressão, ansiedade, autolesão, ideação suicida, e por isso que é importante ter um mês como o mês de junho do orgulho gay, né, de todas essas siglas, porque é para se colocar ali um mês para se discutir sobre o tema, discutir políticas públicas, discutir questões emocionais, discutir questões de respeito na sociedade, discutir questões jurídicas. Então, é um momento de muita dor emocional, né? Ele relatou aqui que sofreu, não foi? É difícil, e os pais também sofrem. E quanto mais a gente joga luz para aquela situação, melhor, né? A gente vai quebrando o tabu, vai conversando sobre o tema, e assim vai desmistificando, porque muitos pais depois, eles dizem assim: não, mas é porque eu tenho medo do meu filho sofrer, eu tenho medo do meu filho não ter o espaço. Imagina, outro dia morreu um rapaz, né, assassinado porque ele era homoafetivo. Imagina você... 17 anos. Isso, você não andar... está entre os países que mais tem homicídio por homofobia, infelizmente. Sim. Pois é, você ter medo de andar no meio da rua por causa da sua identidade sexual, homoafetiva, né? Assim, identidade afetiva. É engraçado assim, porque, por exemplo, eu sou heterossexual. Então, a gente nem pensa por que é heterossexual. E aí a pessoa tem que explicar o porquê que gosta da pessoa do mesmo sexo. Você colocou um ponto muito real, porque a mesma criança da minha faixa etária, o pai ou a mãe nenhum perguntou: meu filho, você é hétero mesmo? Pois é. Não existe essa pergunta. É um disparo muito grande. Assim. Disparidade, exatamente. Disparidade, obrigado. Vamos já continuar aqui nosso bate-papo. Então agora a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já.
Estamos de volta com Família na Real, hoje tratando sobre o direito de existir e de amar, destacando a importância da representatividade e os vínculos afetivos nas famílias homoafetivas. Eu recebo o multiartista Daxson Micael e a psicóloga Cíntia Selma de Holanda, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Muito obrigado mais uma vez, não me canso de agradecer, esse programa está lindo, importante, valioso. Daxson, muito obrigada pela sua presença, por compartilhar conosco a sua vida, que não é para qualquer um, tem que ter muita coragem. E a gente conversava em uma chamada de vídeo que nós fizemos antes do programa, e você me dizendo por que você vinha. Eu quero até que você diga para o nosso telespectador, como foi que você me disse na chamada de vídeo, Rosa, eu quero ir porque... Nossa, lembra? foi tanta coisa nessa nossa chamada de Não vídeo. Foi. Mas assim, eu vejo que a importância da comunicação e da fala, não só para outros gays se identificarem assim com a minha história de que vocês não estão sozinhos. Existe um sofrimento sim que é real, existe uma dor sim que é real e não tem como não olhar para isso. Mas é de trazer mesmo como um exemplo de superação. Isso. Que tudo é possível, que com um trabalho de formiguinha a gente pode estar conseguindo, e esse trabalho é sempre feito com amor, com dedicação e constância, inspiração claramente. E superação. Esse é o objetivo aqui do nosso programa e, claro, entender todos esses processos que o Daxson passou e passa através aqui da nossa querida doutora Cíntia. Muito obrigada. Daxson, a gente vai falar sobre um tema um pouco sensível, mas você me autorizou a conversar sobre isso. Bora lá, e eu acho importante. Daxson está solteira agora. Estou solteiro. Eu estou solteiro, mas eu estou aqui até com um amuleto que não me deixa estar tão solteiro assim. Mas eu estou solteiro, ó. Mas eu não estou tão solteiro assim. Bem, meu coração está aí. Sim. Nessa vibe aí. Mas, ó, sobre relacionamentos, né? Isso, eu queria que você compartilhasse conosco, porque eu também acredito que seja um momento importante, um momento sensível para a pessoa homoafetiva, a pessoa gay. Por quê? Porque ali é onde ela está se assumindo, vamos dizer assim, para a sociedade. Muitas pessoas, elas vivem relacionamentos até escondido para que, por quê? Por medo de assumir, porque a família, parte da família ainda não sabe, porque parte dos amigos ainda não sabe. E no momento em que ela está ali, de mão dada, saindo com o seu parceiro, é onde ela disse, olha, aqui quem tinha dúvida não tem mais. Não é isso? Exatamente. Então eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que foi a experiência do seu primeiro amor, do último, de quem você quiser. Vamos falar sobre o primeiro amor, porque o último ainda está acontecendo, ainda está vibrando aí essa questão do amor. Mas tem um dado muito bonito na minha vida, que é o meu primeiro amor. O meu primeiro amor foi com 11 anos de idade, que foi com um rapaz que se chamava Luan. Sim. E que a gente, obviamente, éramos duas crianças. E a gente se entendia que a gente se amava e a gente disse que a gente era namoradinho um do outro. E como era o nosso namoro? A gente marcava um horário depois do almoço, escondido das nossas famílias, ia para um pé de siriguela e ficava abraçado. Era esse o nosso amor. Então teve uma vez em que dentro do nosso amor, do nosso bem, a gente dava selinho também. O nosso selinho era assim, tava ele aqui, tava eu, a gente ficava assim. A gente ficava se olhando assim, tá certo isso? Super inocente. Aí né? tá certo isso, continua. E ficava de olho fechado mais um pouco. Aí depois separava, se abraçava e ia brincar juntos. Sim. A gente tinha essa relação que, na verdade, falando agora, vem muito o ato de companheirismo, né? E de eu me sentir bem, dele se sentir bem comigo. Esse foi o meu primeiro amor. Eu acho até que uma identificação, um acolhimento. Poxa, tem uma pessoa aqui como eu, não é isso? Naquela idade, como a Cíntia falou, com os 11 anos, Cíntia, fica à vontade, viu? Quando você quiser conversar aqui conosco. E diga-se, sim, então você viveu. E você lembra que você falou também comigo sobre quando você teve essa certeza, que você disse que se apaixonou pelo vocalista do Mamonas Assassinas. Nossa, você foi disse isso. Que queria casar com ele, não foi?
Eu queria casar, eu ficava olhando. Teve a questão da loura do Tchan e teve a questão desse amor platônico pelo vocalista. Foi o meu primeiro amor platônico, assim, que eu via na TV, depois da Xuxa, né? Que a Xuxa, assim, era uau, Xuxa. Sim. Mas a Xuxa era mais, né, pela questão da dança. Mas a Xuxa, eu queria ser a Xuxa. Que você, a artista Xuxa. A gente tá falando de sentimentos, de atração. O Dinho, eu falava pra mim mesmo, eu não falava pra ninguém, porque eu sabia que eu ia ser reprimido por isso. Sim. Né? Eu já tava ligado ali na repressão. Sim. E aí eu dizia assim, nossa, eu vou crescer e virar adulto, vou atrás desse cara e vou casar com ele. Porque ele é alegre, ele é espontâneo, ele canta a música do Robocop gay. Era uma pessoa que você admirava por tudo, não é isso? Então eu admirava e criava nele assim, e a minha ideia era essa. Sim. É interessante como ele fala do amor, né, sem fazer a relação e a conotação sexual. Por isso que a gente fala o termo homoafetivo, né? Porque assim, você pensa assim, 11 anos é muito cedo, mas nós também, né, essa fase é aquela fase do primeiro beijinho na escola, né, com os meninos. Alguns mais tarde, alguns nessa idade. Isso, e nada 12. a ver com orientação. E nada a ver com orientação. Até porque o Luan é hétero hoje. Sim. O Luan é um homem heterossexual e eu sou um homem gay. Sim. E a gente viveu essa infância e crescemos e... aí vem a questão do desejo e a questão de querer estar junto, de admirar. Porque como é que a gente se identifica com uma pessoa para começar a namorar? Primeiro a gente conversa, acha aquela conversa muito boa, quer estar junto com a pessoa, sim, quer dividir as suas coisas com aquela pessoa, né? E depois é que vem o aspecto sexual. E aí eu acho que é muito difícil também para os pais entenderem isso, porque eles não veem, né? Os pais, isso também melhorou muito. Muitos pais, eles não veem os filhos nessa vida sexual, como os filhos também não imaginam a gente não imagina os nossos pais hoje, tabu, não é mais velho, né, com uma vida sexual ativa. Mas, e aí, eu imagino que a sua mãe deve ter perguntado para você aos 16 anos se você era homossexual, porque você nunca chegava com a menina. Né? Que às vezes eu já escutei isso, mas fulano já tem 14, 15 anos, não namora ninguém, será se é homossexual? Então fica essa dúvida de todo pai, mãe, assim, a gente escuta muito essas dúvidas. E eu já atendi também casos de adolescentes de dizer assim, eu sou homossexual, mas nunca teve nenhuma experiência. É justamente a questão da identificação amorosa, de gostar de uma pessoa do mesmo sexo. Sim. Né? E que, na verdade, isso deveria ser o normal. São pessoas que gostam de pessoas. Sim. Né? O Freud até ele fala um pouco dessa relação, né, de que a gente nasce nesse contexto, se eu não me engano, ele deixa entender que todos os humanos são bissexuais no nascimento e a partir desse nascimento, dentro da conjuntura, dentro dos cromossomos, com a sociedade, a gente vai se moldando, criando esse caminho para. Sim. Ele existe passa muita por questão religiosa, por esse lugar. Né? Também. A gente vê questão ali, não, Adão e Eva eram homem e mulher, então, né, a gente cresceu ouvindo essas questões religiosas, culturais, enraizadas mesmo, né, na cabeça dos nossos pais, dos nossos avós. Sim. Então, por isso é que, por exemplo, a geração da minha filha hoje, que tem 14 anos, é uma geração muito mais aberta, muito mais tolerante. Eu digo tolerante porque a gente vai até falar sobre isso agora, porque muitas pessoas chegam a ser intolerantes, porque não satisfeitas em não adotar aquela vida para elas, vamos dizer assim, eu sou hétero, beleza, mas ele ama de outra forma, eu tenho que respeitar. Tem um gay de mão dada com outro, então, como assim? A gente vê que a fase, a idade da minha filha, ela já cresceu com essa tolerância maior, com essa resistência, para ela é uma coisa muito mais natural do que para uma pessoa mais de idade, por exemplo. Eu diria até a questão da naturalidade mesmo. É natural para as crianças de hoje encontrar na escola
outras crianças com algum tipo de deficiência que antigamente não existia. Então, essa inclusão... Então, era velada, essa inclusão hoje é mais... ativa, né? É mais natural. O pai da minha amiguinha... a mãe da minha amiguinha é casada com outra mãe. Então, minha amiguinha tem 2 mães. Isso não é uma coisa de outro mundo, porque está ali no dia a dia dela. O que importa, assim, eu acho que é a gente passar essa ideia de que não tem certo e nem errado. Sim. As coisas, elas acontecem, os fatos acontecem, e cabe a nós respeitar, desde que não invada a nossa privacidade, o nosso direito. E a gente tem que entender que é sobre gostar, é sobre afeto. É sobre e não amar. sobre orientação sexual. Sim, não é? Uma coisa que a gente trabalha, por exemplo, uma coisa que a gente trabalha muito em terapia é você buscar a sua congruência. O que é a sua congruência? Essa palavra é excelente. Isso, inclusive, é um termo da Gestalt terapia. Congruência é quando a forma que eu ajo, ela vai de ponto, né? Anda junto com a forma que eu sinto e a forma como eu me comporto. Então, imagina, se eu penso e sinto que gosto de uma menina, de uma mulher, mas eu tenho que agir gostando de um homem, eu estou vivendo de uma forma incongruente. E isso vai me levar a uma infelicidade. Isso a gente vê muito nos dias. A gente já viu muito. Certamente você conhece pessoas que se casaram, homem e mulher, mas depois de um tempo de casado, decidiu pela separação porque não dava para levar essa vida infeliz. E aí se assumiu pela identidade homoafetiva. Por quê? Porque o que importa é a felicidade na vida da gente. Sim. O que importa é a gente ter essa congruência na vida da gente. Exato. Né? Então, a gente tem que educar as pessoas nisso. É lindo, porque muito lindo. Tudo que a forma como eu penso, eu sinto, eu ajo. Então, elas estão alinhadas. E se desalinha, eu vou ficar infeliz. E é muito bom a gente estar na nossa plenitude, assim, você se sente plena quando você pode andar com uma pessoa que você gosta, quando seus pais aceitam a pessoa que você gosta, não tem, né? Não tem que ficar cheio de dedos, medindo se as falas. Para ser aceito, não é? Exato. Por algo que é da sua essência. E o que a gente quer toda a vida é isso, aceitação. Primeiro a gente quer a aceitação dos pais, a aceitação dos professores, a aceitação da igreja, da sociedade, dos amigos, do patrão, do marido, da esposa, do namorado. A gente quer a aceitação do outro, né? No fim da história. E essa aceitação é o respeito, é o amor, é você, a pessoa se sentir pertencente. Né? Outra palavra linda. Daxson, e a gente vai falar agora um pouco sobre coisas mais difíceis, que é um desafio, uma situação difícil que você enfrentou pela sua orientação sexual, que a gente estava comentando aqui sobre essa questão do preconceito, da homofobia. Eu acredito que você já passou por muitas coisas e passa, como você nos colocou aqui, é uma luta constante, diária. Mas sempre tem alguma que a gente sofreu muito, sofreu mais, que lhe marcou. Tem alguma que você queira compartilhar com a gente? Olha, você se recorde? Tem muitas situações que fazem eu não me sentir pertencente. Sim. Eu acho que muitas das vezes eu passei por essas situações justamente por ser gay. Então, assim, como assim ele tá agindo dessa forma e tá pensando que é natural ser assim? Então, vamos botar ele no lugar dele, que é isso? Sim. Não, vire homem, fale que nem homem, seja homem. Então, tem muito desses aspectos na minha vida, mas eu acho que o momento que foi mais difícil e mais pesado na minha vida foi quando eu não aguentava mais, não suportava aquele ambiente dentro da minha casa e não me sentia pertencente, me sentia um filho ruim, me sentia uma pessoa ruim, eu não queria isso, eu não procurava isso, eu queria ser apenas normal, até que um dia eu cheguei e peguei todos os comprimidos da minha casa e tomei todos eles. Numa tentativa de suicídio, que aí foi quando a minha mãe me encontrou e que me levou para o hospital, e a partir daí foi um boom, tanto na minha vida
como um boom na vida da minha família, porque assim, como eu chego nesse lugar de querer que eu desapareça, que era essa sensação que eu tinha. Sim. E isso foi saindo ali da minha pré-adolescência. Você tem outros irmãos, não tem? Eu tenho uma irmã que vai fazer 19 anos agora. Sim. Que a minha mãe me teve muito jovem, ela me teve com 19 anos e quando ela me teve, meu pai sumiu. Um clássico brasileiro, Sim. né? Sua mãe foi mãe solo. E a minha mãe foi mãe solo, teve que me criar junto com a minha avó, que são duas mães para mim. E quando eu tinha 15 anos, eu ganhei minha outra irmã, que é a Tereza Cristina, que tem o nome da nossa cidade. Sim. E que as coisas passaram a ser mais maleáveis no sentido da conversa, porque a minha irmã, ela já veio e ela já trouxe assuntos, por exemplo, como a bissexualidade dela, que poderia existir e que isso foi tratado com conversa, com respeito, com escuta, porque às vezes não é sobre você que é pai, mãe, responsável, resolver tudo que vem do seu filho, mas sim de acolher, né? A gente está falando de verdade, é desse acolhimento, é dessa escuta, é desse ouvido. Meu filho, você não está sozinho. Meu filho, eu estou aqui com você. Eu estou aqui para você também, você é meu filho e tudo mais. Então, eu tive esse momento muito difícil na minha vida, que foi essa tentativa e que deu um start para minha mãe entender que ela estava... ela tinha que ter uma atenção maior a mim, que foi aí quando eu comecei mais seriamente em fazer um acompanhamento, em procurar fazer terapias de verdade, de uma forma mais intensa, para que eu conseguisse aí me entender e me aceitar como eu amo. E uma das principais coisas que me levou a eu aceitar e a me amar foi uma prova viva que foi a Chandelle na minha vida. Eu acho que por ter tantos traumas assim dentro dessa minha infância, pré-adolescência, adolescência, juventude, eu não acreditava em mim mesmo, não acreditava que eu era capaz, não acreditava que eu podia, merecia algo bom. Não acreditava que eu merecia algo bom, não acreditava que eu merecia ser amado. Então, todas essas coisas foram chicotadas que eu fui recebendo na vida e que a Chandelle veio no lugar de dizer assim, não, você pode sim, não, você é uma pessoa legal, você pode abrir portas, você pode fazer as pessoas sorrirem e serem felizes. Sim. Você pode ser você mesmo sem medo, você pode trabalhar com isso. Então a Chandelle trouxe muito dessas coisas para mim, para eu realmente me empoderar e ser o homem que eu sou hoje, porque eu sou homem com H, que nem o Ney Matogrosso diz, né? Então foram pontos e coisas que me moldaram, mas o meu sofrimento e a minha dor não me parou. Elas me moldaram para com que eu chegasse aqui forte, resistente, resiliente e falasse para os telespectadores aí todas essas coisas, que a vida não é fácil, mas a vida é sim incrível e a gente pode superar e transformar uma coisa em uma outra coisa que seja de luz, de amor. Nós vamos já falar sobre a sua carreira, sobre a Chandelle, temos até uns registros lindos aqui que nós vamos mostrar. Doutora Cíntia, eu queria... até me emocionei, estava aqui emocionada. Eu também estou me segurando aqui para ver se não chora. Muito legal, ou seja, existe algo muito maior, né, que era o propósito dele, que foi superior a todo esse sofrimento, a toda essa rejeição que ele sentiu, a todo esse preconceito. E o pior, Cíntia, dentro da própria casa. Porque eu vejo pessoas, eu tenho amigos gays, que eles dizem, olha, às vezes um amigo, um namorado, ele não valida o que você é, o seu sentimento, mas quando você tem sua mãe, seu pai, que acreditam em você e digam, olha, eu estou aqui, eu não estou sozinho, como você falou, tudo fica mais fácil, você cria uma Eu me sinto força. Capaz para enfrentar tudo. Isso, pronto. Porque eu tenho meu pai e minha mãe. Exatamente. Perfeito. Cíntia, e eu ia te perguntar exatamente sobre os desafios emocionais enfrentados aí pela situação que ele colocou pra gente, que é tanto a questão do relacionamento com uma pessoa, como também esse enfrentamento na casa e na família. Então, assim,
Na hora dessa descoberta, né, o que tem de desafio é a questão do medo, da culpa, que ele trouxe muito, sentimento de culpa, e aí está muito ligado com a questão da religião, as crenças, depende muito né, depende da família, qual é a religião, e isso ainda é mais incutido na mente da pessoa, né, e esse sentimento de culpa vem. Aí é ansiedade, depressão, autolesão, ideação suicida, que ele chegou até... Porque o que é essa ideação suicida, a tentativa de suicídio? É um estado de sofrimento extremo, né? E aí ele está no estado de sofrimento extremo, por quê? Porque ele não se sente amparado, ele não se sente amado, não se sente acolhido pela família e pela sociedade. E essa coisa do que você comentou, do empoderamento, né? Quando eu gosto muito de observar as coisas. Quando a gente olha assim a história de vida de cantores, de artistas, de jogadores, sempre tem uma mãe e um pai por trás que era o fã número 1. Uhum. Que era a pessoa, por exemplo, mãe da Marília Mendonça. No começo não queria, mas depois ficou lá ajudando, leva para os ensaios, para os shows, para as coisas. Mãe de uma atriz, mãe de uma ginasta olímpica, vai lá, incentiva, porque acredita. Do mesmo jeito, né? Se os pais não aceitam, o que acontece? Vai para marginalidade, no sentido da margem da sociedade. E aí entra na questão da droga, da prostituição. Fica vulnerável para tudo. Aí entra, por isso que entra na vulnerabilidade, porque aí entra na droga, prostituição, subemprego, não estuda, a pessoa não se vê como, não se sente com autoestima boa e não se vê capaz para estudar e enfrentar as dificuldades. E eu estava até conversando com ele antes aqui, que a Chandelle foi uma forma, um primeiro momento, né, para ele se posicionar. E à medida que vai amadurecendo também, hoje ele está mudando isso, esse olhar profissional dele. Sim. Agora, uma outra pergunta que você trouxe também com relação ao casal. Vamos já conversar. Então, nós vamos agora para mais um intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com Família na Real. Hoje recebendo o multiartista Daxson Micael e a psicóloga Cíntia Selma de Holanda, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Muito obrigada. Nosso bate-papo está aqui maravilhoso, importantíssimo. Cíntia, você falava sobre a questão do relacionamento que o Daxson comentou com a gente aqui. Pode ficar à vontade. Sim, sobre os desafios, né, do relacionamento entre casais homoafetivos, porque qualquer relacionamento entre casais já é desafiador, né, para ter um relacionamento saudável. E quando a gente fala de casais homoafetivos, precisa de muita conversa, precisa de um diálogo aberto entre o casal, entender essas diferenças. Você mencionou, assim, eu já atendi também casos onde a pessoa não se declarou para a família homoafetivo, né? Então, é como se vivesse uma vida paralela, quando a pessoa não tem essa vida congruente, né? Sim. Então, para a família, é uma pessoa que trabalha e que sai, mas que nunca trouxe a namoradinha ou nunca trouxe o namoradinho, né? Não quer casar e tudo. E fica tendo paralelamente um relacionamento oculto, né? Escondido. E muitas vezes, quando o casal, uma pessoa esconde a sua verdadeira identidade para a família e a outra pessoa não esconde, isso gera conflito, porque é a sua verdade. Você não quer esconder a sua verdade, você tem orgulho da sua verdade, ainda mais que você batalhou muito por essa verdade e tem a aceitação da sua família e tudo. E o outro não tá escondendo, ainda vem um questionamento, será que gosta mesmo de mim? As cobranças. Não quer me assumir? Aí vem cobranças, então tem que ter muita paciência, um diálogo aberto para entender isso, e aí não pode, a sociedade não dá esse espaço também, né? Sim.
não legitima os casais e não aceita quando tem uma demonstração de carinho ou um beijo no meio em público, né? Então, e às vezes sofrem agressão, sofrem violência. Cíntia, casais héteros, às vezes, muito mais escandalosos mesmo, ali na forma que se relacionam em público. E por vezes não sofrem nada, mas quando é um casal homoafetivo, como você disse, às vezes até sofrem crime, sofrem bullying, sofrem tudo. Cíntia, é importante, né, que você tocou no assunto. Eu acho que tem que respeitar o tempo do parceiro, porque a preocupação e os problemas que eles têm ali um com o outro são vários, e ainda tem essa questão que você colocou. Então, muitas vezes, o tempo dele de se assumir, de contar para todo mundo, é diferente do tempo do parceiro dele, que já se assumiu há muito tempo. Então, isso tudo requer um diálogo muito profundo, uma parceria muito alinhada ali, não é isso? E aí vem outras questões, né, que hoje, graças a Deus, a nossa sociedade, ela está permitindo a adoção, né, permitindo inseminação artificial em casais homoafetivos. Casamento. E aí é como se é a questão da representatividade mesmo, né, dentro da nossa sociedade. E ainda assim, há muitas dores, né, a custo de muitas dores, muito sofrimento, mas isso está sendo está evoluindo. Graças a Deus. Conquistas. A gente tem presenciado, inclusive no Direito das Famílias, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Bem, agora, Micael, nós vamos falar um pouco sobre a sua carreira. Como eu lhe disse, eu lhe conheci em vários eventos em Teresina, como Chandelle. Você trazendo alegria, seu talento, porque você é muito talentoso, como você disse, você se viu artista desde 7 anos. Então, eu queria que você contasse para o nosso telespectador como foi a construção dessa carreira a nível nacional, diga-se de passagem, com tantos desafios que você enfrentou, preconceito, como a gente viu aqui. Fala um pouco da Chandelle para a gente. Nossa, quando a Chandelle chegou na minha vida, foi de um relacionamento que eu tive, né, também. Eu namorava um rapaz que ele se montava, e aí ele me sugeriu, porque eu sempre estava ali no apoio deles, então vamos se montar também. E aí eu meio que chequei, aí vamos se montar. E aí eu me montei, eu vi a grandeza que era a arte, e eu identificava como uma pintura do que eu queria ser, do que eu queria me projetar e de todo esse arco-íris. E a partir disso nasceu a Chandelle e eu vi uma grande potência. Porque a Chandelle, ela sempre abriu portas. Em todo lugar que eu ia e que a Chandelle estava presente, eu sempre era muito bem recebido, coisa que eu não tinha como um homem gay. Coisa que era assim, não era uma coisa bem ligada com a outra. Então as pessoas me ouviam mais, me viam com mais carinho, olhavam para mim com mais empatia, porque a Chandelle é essa bonequinha linda, maravilhosa, então assim, todo mundo queria estar por perto. Era um imã de criança, porque quando a Chandelle estava no lugar, as crianças vinham, pegavam, é uma boneca? Como é seu nome? Onde você está? Então a Chandelle era algo que fazia a magia dentro de mim acontecer. E a Chandelle me empoderou muito, porque quando eu dizia assim, não, eu quero fazer tal coisa, botava pra Chandelle. E ela realizava. E quando eu ganhei a melhor drag queen de bate-cabelo do projeto Caravana das Drags, que era apresentado pela Xuxa, foi uma experiência muito, muito intensa, muito boa. E a Chandelle me trouxe isso. Foi qual ano esse aqui? Esse reality, ele foi lançado em 2023 e está disponível ainda na plataforma da Amazon. E essa é minha tatuagem, que eu tenho muito orgulho de ser piauiense, quero levar o nome do Piauí para todo lugar que eu for. Então, a Chandelle me dava a possibilidade de acreditar em mim, acreditar que é possível sim. Eu quero fazer um projeto. A Chandelle ia lá, fazia e ia dar certo. E dava certo. E eu ficava, nossa, deu certo mesmo, que loucura. Então, assim, a Chandelle foi algo muito importante para a minha vida pessoal, artística e profissional. E que ela teve um fim agora, né? Eu tenho que, mais uma vez, reforçar o fim da carreira da Chandelle, que foi
tão importante para mim quanto tudo que aconteceu na minha vida. Chandelle, eu sou muito grato, assim. Eu recebi pela Chandelle uma das maiores medalhas do estado do Piauí, que é a medalha Mérito Renascença. Eu conheci e realizei o maior sonho da minha vida, que foi conhecer a Xuxa Meneghel e receber todo esse carinho, esse abraço. A Xuxa me amou, a Xuxa amou a Chandelle. A Chandelle foi só luz na minha vida e que eu sou muito grato e que hoje eu consigo ver, identificar o que é que eu vou fazer a partir daqui, de tudo que eu passei, de tudo que eu vi, porque agora eu sei que eu sou capaz. E falando mais uma vez para todas as pessoas que estão nos assistindo, você também é capaz, por mais que a gente esteja aí nessa luta contra a maré, que a sociedade impõe uma maré, que você tem que seguir um fluxo, mas não é só todo fluxo que leva a um caminho. Existem vários caminhos para levar o caminho que você acredita que é para você. Então eu consegui, você pode conseguir, nós podemos conseguir através da verdade, do amor, da verdade, da sinceridade e de Deus também, né? Porque ninguém faz nada aí sem a sua fé de fato estabelecida. A vida é um ciclo, não é isso? A vida é um ciclo. E você fechou o ciclo da Chandelle, agora novos projetos. Quer falar um pouco sobre os novos projetos? Quero. Rapidinho pra gente aqui. Meus novos projetos, eu defini que eu vou sim procurar realizar o meu sonho de ator, que é fazer uma novela e trabalhar com dança, que é uma coisa que eu deixei de lado por conta da Chandelle, que dava muito trabalho, é muito trabalho ser drag. Em média, eram umas 5 horas. Nossa. Assim, para eu ficar pronto e ter um trabalho de 1 hora, sei lá, sim, meia hora. Então, eu vou dedicar a minha vida a ser professor de dança para as pessoas que não dançam e para as crianças. E a yoga, que é esse lugar mais maravilhoso que me centra, bota em mim quem eu sou e faz despertar em mim toda essa criatividade, toda essa abundância que a gente tem enquanto o nosso corpo, né, que é algo completíssimo, esse sistema todo de última geração. Sim. E eu vou dedicar minha vida a isso, ao bem-estar das pessoas, que é o que a gente precisa e que é o que eu acredito que hoje é a minha missão. Fazendo o que ama, que sempre amou. Sim, não é isso? Exatamente. Cíntia, e ouvindo essa fala maravilhosa do Micael, qual a importância da representatividade, do reconhecimento social, jurídico das famílias homoafetivas para a saúde mental também dessa comunidade LGBTQIA+. Então, é importantíssimo, né? Porque à medida que as pessoas na sociedade respeitam, né, os homoafetivos, toda LGBTQIA+, né? QIAPN+, exatamente. QIAPN+. Sempre surge uma lei de acordo com... Isso a gente começa logo falando de políticas públicas. Sim. Né? Políticas públicas de saúde, políticas públicas na educação, políticas públicas de segurança, trabalho, oportunidades, ao invés quanto mais você vê, por exemplo, uma pessoa homoafetiva sendo uma defensora pública, um juiz, por que não, né? Ocupar seus espaços. Ocupar todo mundo. Como todo mundo. E existem, né? Só porque às vezes não é declarado ou não é tão visto, porque a mídia né, só se fala daquele lugar do submundo, do subemprego, né? Mas existem pessoas inteligentíssimas, muito capazes, muito brilhantes na profissão em diversas áreas. E aí essa representatividade, quanto mais se fala sobre isso, um exemplo trazer, né, o exemplo dele aqui, a criança ela se identifica e diz assim, é ali que eu quero estar, é naquele espaço que eu quero estar. Com relação à lei, né, vem a questão da adoção, da pensão, do casamento e aí, dos planos de saúde, reconhecer como família também, é um espaço, é respeito. É respeito. Hoje a nossa legislação, através da jurisprudência, já reconhece a questão do casamento e a união estável,
Então, todos os direitos dos companheiros na união estável, a comunidade, os parceiros homoafetivos também têm, acabou a relação, a pensão alimentícia, partilha de bens, então existe toda essa conquista no que se refere ao direito das famílias e das sucessões. E agora eu queria que você até já deixou uma mensagem linda para a gente, e eu queria que você deixasse uma mensagem tanto para essas pessoas que têm medo de ser quem são, como para a família dessas pessoas. Finalizando aqui que o nosso tempinho está acabando. Gente, é muito simples, é uma coisa que eu falo muito para mim mesmo. Tá com medo? Vai com medo mesmo, porque a vida é uma só, é um caminho que você tem que traçar, a vida é sua, a minha vida é minha, e vai com medo mesmo, porque com ou sem medo a vida vai seguir e você vai precisar seguir também. E se você não seguir, você vai ser levado pela onda que segue, né? Que é um fluxo da vida. Então, eu dedico a minha fala, toda essa minha fala de hoje a você, que siga com muita fé, muita coragem, verdade, positividade e acreditando sempre no melhor. É isso. Namastê. Ouvir histórias reais transforma. E quando essas histórias vêm acompanhadas de coragem, elas abrem caminhos para que outras pessoas também possam ser quem são, sem medo, sem culpa, sem vergonha. A comunidade LGBTQIA+, tem direito ao afeto, à família, a se casar, adotar e muitos outros direitos, conquistados passo a passo, além de proteção e dignidade. O direito das famílias, quando é justo, é inclusivo. E o amor, quando é verdadeiro, sempre merece ser reconhecido. E lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações e nunca subestime o poder de ser você mesmo. Muito obrigada, meus queridos. Foi maravilhoso. Que lindo. Obrigada.